Então, pessoal, essa é a segunda gravação da Introdução à Microbiologia de Alimentos. Vamos trabalhar especialmente nessa aula sobre o tema bactérias e fungos. A intenção é aprofundar um pouquinho mais as informações sobre bactérias e fungos, dois grupos que são muito importantes quando a gente está trabalhando microbiologia básica e microbiologia de alimentos, ok? Vamos lá. Então, começamos com o grupo das bactérias, tá? Então, as bactérias são constituídas por células procariotas. A célula procariota, o que é característica da célula procariota? Em termos morfológicos, ser muito simples, tá? Embora a gente olhando essa figurinha aqui, ela parece complexa, mas quando se compara com a célula eucariota, ela, em termos morfológicos, ela realmente é muito simples. Olha, aqui nós temos, vamos começar, né, de dentro para fora. Então, nós temos aqui, delimitado, né, por essa faixinha mais rosa, nós temos, delimitado por uma membrana citoplasmática, nós temos o citoplasma. E neste citoplasma, o que nós temos? Nós temos uma área chamada de nucleoide, que nada mais é do que uma dupla fita de DNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico, que é o cromossomo, é o material genético de uma célula, seja ela procariota ou eucariota, tá? Na célula procariota, o DNA, ele está livre, tá? Ele está, né? Então, com uma fita circular extremamente longa, muito enovelada, para não ocupar tanto espaço, e ela está livre. Então, assim, esse é o cromossomo, né? Chamado de área nucleoide, né? Da célula procariota. Então, o citoplasma, só lembrando, o citoplasma, ele é água, tá? Ele é água e na sua composição de água, né? Ele tem uma série de substâncias, de biomoléculas que estão dissolvidas, né? E que dão uma característica gelatinosa para o citoplasma. E aí, nesse citoplasma, né, o citoplasma vai sustentar esses elementos que fazem parte do interior da célula procariota. Nós vamos ter ribossomos, tá? Os ribossomos, gente, são essas esferinhas. Vamos encontrar presentes os ribossomos também na célula eucariota. Além dos ribossomos, os ribossomos são uma organelazinha constituída por RNA, que é o ácido ribonucleico, né? E RNA e proteína, tá? E também vamos encontrar aqui, pessoal, plasmídio. O que é o plasmídio? Plasmídio também é DNA, tem a mesma natureza dessa área nucleóide aqui, né? E o plasmídio, só que é de baixo peso molecular, é bem pequenininho. O plasmídio, ele é interessante, como vocês sabem, o DNA, ele tem a função de armazenar, né, informações importantes para a perpetuação da espécie daquela célula, né? Então, o DNA central, o DNA da região nucleóide tem esse papel. Agora, o DNA presente no plasmídio, ele tem informações aqui que vão ajudar a célula a ser mais competitiva no meio ambiente, né? A ser mais resistente. Por exemplo, aqui no plasmídio, nós temos informações de resistência a diferentes antibióticos. Nós temos informações para a produção de enzimas degradadoras de várias substâncias. Isso pode fazer com que a célula que tem o plasmídio consiga obter carbono e energia de vários elementos diferentes que estão no meio ambiente. Então, ter o plasmídio, nem toda célula procariota tem plasmídio, mas aqueles que têm plasmídio é bem interessante, sabe? São células mais resistentes ao meio ambiente, ok? Então, de uma forma geral, eis aqui, né, a célula procariota, delimitando o citoplasma, nós temos uma membrana celular, né, pode ser chamada de membrana citoplasmática. Após essa membrana celular, nós temos uma parede celular. Então, toda bactéria tem uma parede celular constituída por um elemento chamado peptídeo glicano, e ainda depois dessa parede celular, pessoal, ó, a parede celular está aqui, nós temos em verde uma membrana de natureza mucoide, ali nessa mucosidade
né, nós temos principalmente polissacarídeos, carboidrato, mas também podemos ter proteínas fazendo parte, formando, né, elementos formando essa cápsula, que é chamada também de glicocálice, tá ok? São camadas que vão proteger, né, o citoplasma né, que carrega o DNA e outras pequenos organelas, né? Então, a célula procariota, ela é realmente muito simples. Externamente a essas camadas, nós vamos ter o flagelo. Para a célula que tem a capacidade de se locomover em ambiente aquoso, essa célula, no caso da procariota, eles têm esses flagelos, que são esses filamentos mais longos, de natureza proteica, e além desse flagelo, o flagelo tem o objetivo de promover a motilidade, a mobilidade da célula. Nós vamos ter também pelos, que é chamado, né, também, esses pelos são chamados também de pile, tá? E esses pelos, ou pile, eles vão ajudar a célula a se ligar a determinadas superfícies, tá? A colonizar determinadas superfícies. Então, esses pelos, no caso da procariota, ajuda a adesão a superfícies diferentes. Isso é interessante, é uma característica bem interessante para a célula, ok? Então, aqui eu não chamei atenção, a célula para o mesossoma, algumas bactérias vão apresentar mesossomas. O que são os mesossomas? É uma invaginação rumo ao citoplasma da membrana celular, tá? E aí o que se coloca é que nesse mesossoma, esse mesossoma criaria um sítio rico em, uma espécie de sítio ou área, rico em enzimas que são muito importantes no processo de duplicação da célula, de crescimento celular. Muito bem, então sobre as bactérias, o que a gente pode falar sobre a reprodução? As bactérias só se reproduzem através, assexuadamente, tá? Então, a forma de reprodução das bactérias é a forma assexuada. Essa forma, ela recebe o nome de bipartição, ou fissão binária transversa, ou ainda cisciparidade, tá, gente? Então, o que é? Basicamente, essa forma de reprodução assexuada é uma das formas mais simples que tem de reprodução, tá, gente? Então, o que vai acontecer? O material genético da célula, o cromossomo, né, o DNA, ele vai se dividir, tá? Só que todos os outros componentes dessa célula também vão ser né, duplicados. Tudo que está aqui no citoplasma, além do DNA, que começa com a duplicação do DNA, mas todo o resto tem que ser duplicado. Por quê? Porque depois de um determinado tempo, a partir da célula-mãe, 2 células filhas vão ser originadas. E essas 2 células filhas são idênticas, tá, gente? Isso é bipartição, isso é fissão binária transversa. Então, uma célula vai dar origem a 2 células idênticas, 2 células filhas idênticas, tá? Mas é o seguinte, tomem muito cuidado com o que vocês leem na internet, porque às vezes eu já encontrei material na internet falando o seguinte, olha, bactéria tem reprodução sexual, ou sexuada. Não existe reprodução sexuada de bactéria, na bactéria. O que existe são algumas formas de transmissão genética entre uma célula a outra, mas não promove crescimento celular. Ok? Reprodução, que vai promover o crescimento da célula, o aumento da população, é apenas reprodução assexuada, tá, gente? Então, mas existe a reprodução onde há transmissão genética. A primeira é a conjugação. O que é a conjugação? Aqui tem uma ilustraçãozinha de uma forma de conjugação. 2 células compatíveis se juntam, vão se juntar através de um pile, é um pelo, que a gente chama de pelo sexual, ou pile sexual. Tanto o flagelo, gente, como os pelos, eles são como espécies de cilindros vazados, sabe? E aí, esses cilindros, eles se acoplam uma célula a outra, desde que seja compatível, né? Uma célula pode ser chamada de célula F+, que é a célula que vai doar um material genético, pode ser um plasmídio, né, ou um pequeno pedacinho de DNA, normalmente é o plasmídio mesmo, mas pode ser outro elemento também,
desde que seja DNA, fragmento de DNA. Essa célula que tem a capacidade de doar, que tem o material para doar, é chamada de F+. Ela se acopla a uma célula compatível chamada de F-. Ela não tem o material, mas ela pode receber. E aí, através dessa ponte aqui do pilissexual, gente, ó, do pilissexual, vai ocorrer, então, a passagem, né, desse material genético de baixo peso molecular, que antes, claro, vai ser duplicado, porque para a célula doadora não ficar sem esse material. E aí, no final, gente, esse material vai ser colocado para a célula doadora, receptora, e aí ambas vão ficar vão ter esse material genético de baixo peso molecular, esse fragmento, né, de material genético. Tudo bem, gente? Alguma pergunta do que eu falei até agora? Tudo certo? Né, se tiver, é só liberar o áudio e me perguntar. Vai ter atividade sobre essa Oi? parte? Vai Como? ter atividade? Se vai ter atividade? Sim. Olha, sim, não, assim, especialmente sobre a conjugação, eu não me lembro de ter colocado, porque isso aqui é bem básico, introdução à microbiologia, né? Dando fundamento para vocês para microbiologia de alimentos. No primeiro momento, eu ainda não fiz questões sobre isso, não, tá? Mas se tiver alguma dúvida, não tem problema. Mesmo se eu fizer alguma pergunta e vocês tiverem dúvida, vai ter material de suporte. Esses slides, gente, eu estou colocando lá no Google Drive, tá? Eu já coloquei os slides da semana passada no Google Drive para vocês darem uma olhadinha. Né, fica disponível para vocês. E tem material, isso tudo, né? Tem livro, tem apostilas sobre isso, tá, gente? Mas no primeiro momento é mais informação básica mesmo, tá, Juliana? Tá? Ok, obrigada. Ó, sobre transmissão genética, então é muito comum a conjugação, mas nós temos também a transformação, tá? Onde uma célula, normalmente uma bactéria, ela é colocada num ambiente onde tem uma concentração muito grande de DNA disperso, de baixo peso molecular. E aí, gente, normalmente esse DNA pode ser proveniente de algumas bactérias mortas que tiveram a sua membrana, a sua parede rompida e elas liberam o DNA. E esse DNA pode ser absorvido por uma célula viva, né? Então, esse é um processo chamado de transformação. A célula viva, ela consegue absorver do meio ambiente moléculas, pequenas moléculas de DNA. Tem que ser pequeno, porque para passar lá pelos poros, né, da parede, da membrana celular. E, finalmente, gente, um processo chamado transdução. Muito comum, esse formato de transdução, que é uma forma de transmissão genética para a bactéria, ela envolve vírus como vetores, tá, gente? Então, aqui, olha, vocês conseguem ver aqui na parte de baixo? Ó, aqui nós temos uma célula no formato bastonete. Esse círculozinho aqui é o DNA central, né? A área nucleóide da bactéria. O vírus, ele se acoplou a essa célula. Esse vírus que está aqui, ele é um vírus que tem afinidade por essa célula, porque o vírus, ele não consegue injetar seu material genético em qualquer célula, ele tem que ter afinidade. Tem vírus que têm afinidade específica com bactérias, tá? São vírus específicos. Então, eles se acoplam e eles conseguem injetar só o seu material genético. Esse material genético vai rumo até, ele se liga ao DNA central e ele parasita o DNA central dessa célula. Quando ele faz isso, ele obriga, em determinado momento, a célula a produzir novos vírus, tá, gente? Tá aqui, tá vendo? Novos vírus, em escurinho. É porque a célula produziu novos vírus, porque ela está sob o domínio do DNA daquele vírus que infectou ela, tá? Chega o momento, nem sempre, né? Às vezes esse vírus fica aqui, dormente, no DNA central, mas chega um momento que ele manda o comando para produzir mais vírus, aí essa célula vai ser morta, vai ter a sua membrana e parede lisada e vai liberar para o meio ambiente o vírus, tá ok? Até que esses novos vírus vão, né, infectar outra célula e por aí vai, desde que a célula tenha compatibilidade. Isso é transdução, ok? Certinho? Essa é uma forma que a célula, uma célula bacteriana, consegue receber DNA estranho, DNA de outra célula, de outro, né, de outro ambiente, né, de outro ser. Isso não é reprodução sexuada, tá, gente?
ok? Sobre a morfologia, gente, nós temos o seguinte: quais são os formatos básicos de uma célula? Primeiro, deixa eu colocar para vocês uma coisa. As bactérias, normalmente, elas são unicelulares, tá? O que quer dizer? Quer dizer isso, cada célula é um organismo vivo, ok? Agora, existem estudos que já têm colocado que alguns gêneros bacterianos estão desenvolvendo uma capacidade de viver como um corpo multicelular, uma união tão estreita que já parece um corpo multicelular, tá? Mas, no primeiro momento, quando nós precisamos definir bactérias, elas são unicelulares, tá? E quais os formatos clássicos, básicos? Esféricos, chamados de cocos, bastão, chamado de bacilos, espiral, chamado de espiroquetas ou espirilos, numa forma de vírgula, que é um bastão encurvado, chamado de vibrião, tá? Então, formato cocos está aqui, formato de bacilos está aqui, formato espiroqueta está aqui, formato de vibrião, parece uma vírgulazinha, está aqui. É um bastonete encurvado, tá ok? E, só que é o seguinte, tá? Esses são os formatos básicos das bactérias. Existem bactérias com outras formas? Ah, existe. Já se encontrou bactérias que têm um formato de estrela. Já se encontrou bactéria que tem um formato de um cubo. Mas o que é comum são esses formatos aqui. Cocos, bacilos, espiroquetas ou espirilos e vibrião. E cada célula nesse formato é um organismo bacteriano, tá? Mas o que a gente vê no meio ambiente, na natureza? As células, elas formam arranjos característicos ou colônias característicos. Então, tem gêneros bacterianos que formam cadeias. Essas cadeias na microbiologia são chamadas de estreptobacilos ou estreptococcus, dependendo do formato, tá? Tem bactérias que formam colônias ou arranjos no formato de grupos que lembram cachos de uva, tá? Esses cachos de uva são chamados de estáfilo. E até existe uma bactéria muito famosa que tem como nome uma homenagem ao arranjo que essa bactéria forma no meio ambiente, que é a bactéria Staphylococcus aureus, que a gente, né, viu na primeira etapa da nossa aula de hoje, tá? E a gente tem no formato pares também, que na microbiologia a gente chama de diplococcus, diplobacilos, que são as formas mais... A forma coccus e a forma bacilo que consegue formar esse arranjo estrepto, estáfilo ou diplo. Ok, gente? Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, liberem o áudio e me perguntem, se não, fiquem tranquilos, ok? Pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Sobre o crescimento bacteriano. Então a bactéria, ela se reproduz através da fissão binária transversa, ou também chamada de cisparidade, onde uma célula-mãe se transforma, né, em duas células idênticas, células filhas idênticas, tá? Então, esse tipo de crescimento bacteriano é também chamado de fissão binária, divisão binária. Essa divisão binária, gente, ela é uma expressão matemática, na verdade, né, gente? Olha só, uma célula, ela, depois de um processo de divisão característico, sempre vai resultar em duas células filhas. É uma expressão matemática, né? Ok? Então, assim, a célula-mãe, se ela tiver os elementos essenciais, vitais para a multiplicação celular, que, né, recebido de uma dieta, né, adequada, ela vai receber ácidos nucleicos, ou né, os elementos que vão constituir os ácidos nucleicos, proteína, muito carboidrato, lipídios, tá? E aí ela vai entrar nesse processo de reprodução, tá? Então, olha, uma célula filha, tá? Quer dizer, perdão, uma célula-mãe em condições adequadas de reprodução ou de multiplicação, com um tempo de geração característico. Toda célula tem um tempo de geração característico. As bactérias são conhecidas por ter tempos de geração extremamente reduzidos, viu, gente? Por isso que elas são tão interessantes para a engenharia genética, para a microbiologia, para o estudo, né, das outras bactérias, dos outros seres. As bactérias representam, as células bacterianas vão representar muito bem as outras células. Por quê? Porque o tempo de geração é rápido, é
é muito acelerado. Então, se você está estudando uma mutação, você tem resposta muito rapidamente. Ou se você quer ver o comportamento da célula frente a uma determinada condição, a bactéria responde muito rapidamente, ok? Então, aqui uma outra, olha só, como é uma expressão matemática, pessoal, olha só, uma célula, né, aqui nesse caso, uma célula que tem um tempo de geração de 20 minutos, pode ser uma Escherichia coli em condições adequadas, e em 20 minutos a Escherichia coli vai se reproduzir. Então, uma célula, em 20 minutos, você tem 2 células. As condições continuam adequadas para essa reprodução, em 20 minutos você tem 4 células. Continua adequado, em 20 minutos você tem 8 células. Continua adequado, em 20 minutos você tem 16. Continua 32, continua 64. Isso é uma expressão geométrica, tá? E é bem interessante, em laboratório a gente consegue fazer cálculos com base nessa consideração, né? Nesse conhecimento que a gente tem sobre o crescimento microbiano. Inclusive, se estivéssemos em aula prática, eu até ia fazer para vocês, né, um simuladinho, né, para vocês fazerem alguns cálculos, tá? Mas fica para quando a gente voltar para a nossa aula presencial, tá? Mesmo que a microbiologia já tenha acabado, mas eu entro com vocês em outras disciplinas e aí vou criar momentos para a gente fazer algumas coisas que a gente poderia ter feito agora presencialmente, mas não, né? Atendendo toda, né, a adequação frente à pandemia, a gente não é possível fazer. Mas a gente tem aqui uma expressão, olha, x igual a x0 vezes 2 elevado a n, ok? E essa é uma expressão interessante para a gente calcular, pessoal, para a gente calcular a população total de uma célula, frente a uma célula bacteriana, né? Frente a uma determinada condição, tá ok? Então, quanto que é x total? X0 seria a população inicial. Quanto que é a população inicial? Quando a gente está aprendendo a fazer cálculo, sempre é 1. Né? A gente começa com uma célula. Na prática, nunca é 1. A gente, nas nossas técnicas de contagem, a gente sempre começa com um número X de célula, tá? Vezes 2 por conta da expressão, por conta desse tipo de expressão matemática. 2 é elevado ao número, esse N é número de gerações, tá ok? Então, assim, isso é possível fazer. Existem formas da gente estimar o número de gerações, conhecendo, por exemplo, o tempo de multiplicação e por aí vai, da célula, né? Não se preocupem, isso é informação básica para vocês, tá? Onde N é o número de gerações, tá aqui. Certo? Professora? Oi. Deixa apontado no slide depois essa informação. Como assim? Da fórmula, para você deixar anotado no slide, na fórmula. Não, faz parte, tá? Esse slide vai estar disponível para vocês, tanto nessa gravação, como ele vai estar disponível no Google Drive para vocês, tá bom? Não, eu estou dizendo deixar essa informação que você deixou da fórmula agora para gente, que você passou, deixar no slide. Ah, deixar no slide? Isso. Não, tudo bem, eu posso ver, mas eu falando e gravando não é o suficiente, não, ô Samira? Sim, pode deixar então. Também, né? É porque senão a gente polui muito o slide, ô Samira, isso não é interessante, sabe? Tá bom. Ok? Mas eu estou disponível para qualquer coisa que vocês tiverem. Quando vocês olharem os slides, tiverem qualquer dúvida, vocês têm imediatamente, né? Vocês podem me contactar. Eu responderei o mais rápido possível, se não puder atendê-los, né? E a gente resolve. Agora, aqui foi dado um exemplo. Eu coloquei um exemplo, gente. Olha aqui, ó. X é a população total, né? Vamos supor que eu coloquei para vocês que a gente quer calcular por exemplo, nessa condição aqui, né? Vamos supor que aqui a gente tem a Escherichia coli, que se reproduz a cada 20 minutos, se as condições favorecem, né? Eu quero saber quanto que é a população da Escherichia coli quando passa por 3 gerações, né? Quando nós estamos cultivando uma Escherichia coli, a partir de uma célula, sabendo. E a gente deu a informação de que essa Escherichia coli, ela vai passar por 3 gerações. Ou ainda, a gente não te dá essa informação de 3 gerações, mas a gente pode colocar que a Escherichia coli,
ela cresceu durante, vamos supor, durante 60 minutos, durante 1 minuto, por exemplo, durante 1 hora, tá? 1 hora, gente, equivale na verdade, isso é claro que isso é interessante muito quando a gente está na prática, que eu faço o cálculo com vocês, mas isso vai equivaler a 3 gerações, tá? Se você tem se você tem a informação de que o micro-organismo passou por X gerações, sejam 3, sejam 1, sejam 2, sejam 4, ou se você não tem essa informação, se você aprende a fazer esse cálculo, é só você colocar na expressão X igual a 1, que é né, a população inicial, vezes 2, elevado ao número de gerações. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Pronto, ok? É muito tranquilo, é muito fácil, tá? Agora, neste contexto da nossa disciplina, eu não vou dar exercícios ou não vou aprofundar esse tema com vocês, tá ok? Porque neste momento, esse tipo de trabalho eu preciso estar de uma forma mais próxima de vocês, sim, viu? A aula presencial, nesse caso, e com alguma aula prática, ele seria bastante importante. Seria, não, é importante, tá bom? Mas fica aqui só uma pinceladinha de informação sobre isso para vocês. Tá. E o desenvolvimento dessa bactéria, gente, em laboratório, foi totalmente caracterizado, tá? Então, aqui foi desenvolvida uma curva de crescimento bacteriano padrão, ok? Então, aqui o que nós temos? Nós temos as fases de curva de crescimento de bactérias. São 4 fases, tá, gente? Vocês podem encontrar, às vezes, alguns materiais que vão aprofundar e vão colocar o seguinte: o crescimento das bactérias tem mais que 4 fases, mas as fases principais são essas 4 aqui. Fase lag, do verbo to lag, que quer dizer repouso, na verdade é um pseudo-repouso. A segunda fase é uma fase de exponencial, também chamada de fase logaritma, por conta desse caráter de expressão, né, de expressão matemática que o crescimento bacteriano tem, tá? A terceira fase é chamada de fase estacionária, e a quarta e última fase é chamada de fase de declínio ou de morte, tá ok, gente? Então, aqui nós temos ilustrados nessa curva aqui. Então, nós temos aqui a concentração, o número de crescimento da célula bacteriana, e aqui, gente, nós temos essa linha, nós temos o tempo, nesse caso aqui em horas, tá ok? Então, quando você está cultivando um micro-organismo, ou o micro-organismo caiu num substrato adequado para o seu desenvolvimento, e ele entra no cenário para multiplicação, a primeira fase é a fase lag. O que vai acontecer nessa fase, gente? Deixa eu mostrar aqui. Essa fase, ela vai, a fase lag, gente, é essa fase aqui, ó. Sabe a fase B? Tá? Fase A e B, na verdade, olha. E C também está acontecendo aqui, ó. Opa, aqui, tá? A, B, C, D. Isso tudo aqui, na verdade, é fase lag. Percebam que a célula ainda não se dividiu, por isso não há aumento da população. Só na fase de logaritmo ou de crescimento intenso é que há crescimento da população. Só que nessa fase aqui, lag, que é uma fase de pseudo-repouso, o metabolismo está muito extenso, porque DNA está sendo duplicando e tudo mais está sendo duplicando, e a célula está se alongando e há a formação de septos de divisão. Por quê? Porque na próxima fase, a célula tem que se dividir. Tá certo? Então, olha, fase lag é a fase de alongamento, de preparação para a célula se dividir. Então, a célula aqui, ela vai começar a se dividir. Toda a população se preparou, né? Se preparou para a fase de multiplicação. Aqui começa a se dividir, e aí a gente detecta no laboratório o aumento da população microbiana. Só que aqui vai acontecer também, as novas células vão também passar por fase lag aqui, mas o crescimento aqui é exponencial. A célula vai estar dividindo. É bem dinâmico, tá?
Chega o momento, esse sistema é um sistema fechado, tá, pessoal? Então, nós colocamos um número X de substratos para favorecer o crescimento, né, o desenvolvimento da bactéria. Então, vai chegar o momento que a célula vai crescer tanto que vai consumir quase a totalidade dos elementos do alimento para a população que está em desenvolvimento. Então, aqui, a célula vai entrar na próxima fase, que é a fase estacionária. Essa fase estacionária, gente, é uma fase onde continua havendo crescimento, mas já começa a haver morte celular. Por quê? O alimento já está restrito, já tem pouco alimento, e houve, às vezes, a produção e excreção de elementos que vão desfavorecer a célula, a própria célula, os próprios substratos do seu crescimento acelerado, por exemplo, produção de ácidos orgânicos, já muda o pH da área aqui. Isso pode levar à morte ou estacionar, ou barrar o crescimento da célula. Ou mesmo produção de alguns elementos que têm atividade antimicrobiana. Então, a célula já começa a morrer, mas o número de célula que morre é igual ao número de célula que ainda se cresce, se multiplica, tá? Por isso, assim, você tem uma pausa, uma pseudopausa, né? Uma estação, né? É uma fase estacionária, então não vai haver mais crescimento, mas também não vai haver declínio. Com o passar do tempo, né? Pode ser alguns minutos ou algumas horas, todos os nutrientes vão ser consumidos, já não vai existir mais crescimento, e aí o número de mortes de células que vão morrer vai suplantar, vai superar o número de células que já estão viáveis. E aí a população da bactéria entra em fase de declínio. Ok, pessoal? Então, percebem que aqui começa a reduzir o número de célula né, viável. E se quem estiver cultivando essa bactéria não tomar uma atitude, não replicar essa população, ou não adicionar mais nutrientes aqui, a célula toda a população tende a morrer, pode acontecer. Embora a célula sempre dá um jeitinho de desenvolver uma forma para algum tipo, né, de célula. Se é uma forma que desenvolve esporo, ela vai esporular para fazer com que alguma célula, algum descendente consiga sobreviver e perpetuar a sua espécie. Alguma dúvida, pessoal? Isso é só informação, tá? Sobre o crescimento bacteriano. Esse tipo de informação a gente pode levar para os outros grupos microbianos? Pode. Eles, né? Mas assim, essa curva tão bonitinha, tão padronizada, a gente só consegue para a bactéria, tá? Para o grupo bacteriano. Agora, existem alguns tipos, quando está estudando, né, o mundo dos micro-organismos, especialmente das bactérias, existem alguns tipos de classificação. Então, as bactérias, elas podem ser classificadas segundo o seu pH adequado ou ideal de crescimento. Então, nós temos bactérias que são acidófilas, temos bactérias que são neutrófilas ou alcalinófilas, tá? Né, alcalinófilas. E aí, então, as acidófilas, claro, gostam de pHs nas faixas mais ácidas, as neutrófilas, pHs mais próximos do neutro, né, próximos a 7, ok? E as alcalinófilas são aquelas que têm o pH ótimo na faixa, né, de pH básico, né, gente, pH alcalino. Lembrando que a escala de pH, ela vai de 1 até 14, na verdade, viu, gente? Então, mas aqui para no 12, tá certo? Sendo que o pH neutro, o número, né, o valor de pH neutro é o 7, ok? Muito bem. E aí, né, essas bactérias, quando a gente fala em crescimento microbiano, a gente, além dos nutrientes que a gente dá para os micro-organismos, a gente tem que verificar essa questão do pH. O pH tem que estar no pH adequado exigido pela bactéria ou pelo micro-organismo. Existe uma classificação de acordo com a temperatura. Nesse aspecto, o que é básico? O grupo psicrófilos, mesófilos e termófilos. Mas existem variações ligadas a esses elementos, tá, gente? Então, nós temos os psicrófilos. Quando se pensa em temperatura, aqui nós temos essa curva que vai
até um pouquinho menos 0 até 120, tá? Então, o que nós temos? Nós temos aqueles micro-organismos que gostam de pH, de temperaturas muito baixas, ou relativamente baixas. É o caso dos psicrófilos. Os psicrófilos, eles têm como temperatura ótima, temperatura de refrigeração em torno de 4 graus, é temperatura ótima para os psicrófilos. Mas eles crescem na faixa até uns 15 graus. E ligados à temperatura dos psicrófilos, nós temos uma derivação que é os psicrotróficos. Eles vão até 20 graus, mais ou menos, sabe? Esses psicrotróficos, eles não estão ilustrados aqui, não. É muito comum, o que a gente tem no ambiente, na natureza? A gente tem uma maior quantidade de mesófilos. Mesófilos são aqueles que têm como temperatura ótima, gente, a temperatura corporal humana, que está em torno de 35 a 37 graus, a normal, né? 35 a 37 graus centígrados. Mas, olha, a amplitude é bastante grande. Ela chega até a temperatura de refrigeração, um pouquinho abaixo de 10, e vai até uma temperatura próxima a uns 45 graus, assim, mais ou menos, tá? É uma temperatura quentinha, mas ainda suportável, né? Isso é temperatura de amplitude, né, dos mesófilos, sendo que o ótimo está na temperatura do corpo humano, ok? Temos os termófilos, então, um exemplo de mesófilos, Escherichia coli. Aqui tem exemplo de psicrófilos, a bactéria, essa é a Polaromonas vacuolata. Não precisa decorar isso não, viu, gente? Porque ela não é tão comum, mas é um psicrófilo, tá? A mesófilo, Escherichia coli é bom vocês memorizarem, que é uma bactéria que vive com a gente é um indicador de contaminação fecal, é bem interessante. Bacillus aerotermófilos é uma bactéria interessante também, é um termófilo verdadeiro, tem como ótimo, gente, olha, a temperatura de 60 graus. É uma temperatura, se você colocar um ovo na temperatura de 60 graus, ele já vai começar a desnaturar, ele já vai começar a clara já fica branca, né, a gema já vai começar a mudar a estrutura, mas para o Bacillus stearotermófilos, 60 graus é a temperatura ótima de crescimento. Vejam como a natureza é fantástica, né? Mas depois dos termófilos, nós temos os hipertermófilos, tá? E aí nós temos principalmente árqueas, as árqueas bactérias, né? Que são, as árqueas são procariotos que se desenvolveram, se estabeleceram em ambientes muito extremos. Por exemplo, isso aqui, 88 graus, 100 graus, áreas próximas a regiões vulcânicas. Isso é área só a árquea que consegue ficar muito bem ali. Ok? Uma bactéria típica não conseguiria. Certinho? Para a microbiologia de alimentos, gente, olha, isso é tão importante, entender e conhecer essa questão da classificação de temperatura. Por quê? Porque os micro-organismos patogênicos, sejam patogênios verdadeiros ou patogênios oportunistas, eles têm uma exigência de temperatura. E nós, como profissionais da área de alimentos ou da área de produção de um alimento seguro, nós precisamos disso, dessa informação, para a gente conseguir controlar essa questão do crescimento microbiano e não deixar que o micro-organismo patogênico ou o micro-organismo oportunista deixe inseguro o nosso alimento, tá? Então, é o seguinte, existem, considerando aqui, né, termômetros, então, existem temperaturas assim, que onde o micro-organismo, ele vai apenas sobreviver, né, o seu metabolismo vai parar, tá? É claro, então, normalmente, nós temos micro-organismos que têm sua temperatura ótima aqui, próxima à temperatura de refrigeração, ok? Mas esses micro-organismos, eles não são micro-organismos patogênicos, eles podem ser importantes deterioradores, tá? Mas eles não são patogênicos. Os patogênicos, gente, são mesófilos, eles são mesófilos. Então, qual que é a temperatura de um mesófilo? Temperatura entre 20 graus a 45 graus centígrados. Então, esta faixa, que é a faixa perigosa para a segurança do nosso alimento. Então, o que a gente vai fazer? Num alimento que é produzido
É um alimento que tem que ser deixado fora dessa faixa. Ele tem que ficar, ainda que você precise em determinado momento deixar o alimento nessa faixa, mas que seja por muito pouquíssimo tempo, porque se você deixar muito tempo aqui, você vai prover uma condição adequada para o desenvolvimento daquele micro-organismo patogênico, vai tornar o alimento inseguro. Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse ponto crítico aqui? Isso é um ponto crítico, tá, gente? Certo? Quando se pensa em segurança de alimentos. Querem perguntar alguma coisinha ou posso seguir? Estão quietinhos, então tá tudo bem. Deixa eu só fazer uma coisa. Só estou verificando se eu ainda estou plugada aqui. Quando eu estou projetando, eu não consigo ver. Muito bem. Gente, ainda continuando com essa questão de classificação das bactérias, nós temos, assim, uma classificação. Aqui a gente pode até extrapolar, não só para bactérias. Todas essas classificações a gente pode levar também para os outros micro-organismos. Mas a gente estuda na microbiologia através das bactérias. Nós temos a relação que os micro-organismos têm com uma atmosfera rica em oxigênio, desenvolve uma classificação. Então, a gente aqui está falando da classificação chamada de aeróbio obrigatório, anaeróbio facultativo, microaerofílico ou ainda aerotolerante. Então, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: ser humano, né, extrapolando a questão dos micro-organismos, mas o ser humano, ele é um aeróbio obrigatório. Nós exigimos para a nossa respiração uma atmosfera que tenha oxigênio. Pode ter outros elementos, nitrogênio, hidrogênio, CO2, mas oxigênio, uma determinada fração da atmosfera que nós respiramos tem que ter oxigênio. Então, existem micro-organismos que são como nós, são aeróbios obrigatórios. Se colocarmos eles numa atmosfera que não tem oxigênio, eles não conseguem se desenvolver adequadamente e até pode vir a morrer, tá? Então, uma outra classificação é o seguinte: é aquele micro-organismo que é anaeróbio. Ele não tolera nenhuma concentração de micro-organismo. Eu poderia até ter colocado aqui anaeróbio obrigatório, porque existe aquele que não tolera nenhuma porcentagem, nenhuma concentração de oxigênio. Ele é o anaeróbico verdadeiro, ok? Agora, né, existe, então, para a gente cultivar esse anaeróbio, nós vamos ter que prover uma atmosfera que não tem oxigênio. Nós temos um laboratório, eu vou mostrar para vocês no futuro, uma jarra de anaerobiose, onde nós podemos cultivar os anaeróbicos, ok? E aí nós temos o aeróbio facultativo. O aeróbio facultativo pode ser chamado de anaeróbio facultativo também. O que ele é? Gravem essa palavra, facultativo, quer dizer tanto faz. Ele pode se desenvolver bem numa atmosfera com oxigênio, mas numa atmosfera sem oxigênio ele se desenvolve bem também. Ele é facultativo. Escherichia coli é facultativa. Normalmente, ser facultativo é que tá a característica de um organismo, gente, que se adaptou ao longo da evolução. Isso é muito importante para um organismo ser facultativo. Ele se adapta muito melhor a condições diferentes, tá? Nós temos o microaerofílico. Dizem, né, os estudiosos dizem que o microaerofílico, ele é um anaeróbico que está evoluindo para tolerar pequenas concentrações de oxigênio. Ok? E, finalmente, a gente tem um aerotolerante. O aerotolerante, ele é muito parecido com o facultativo, na verdade, tá? Ele consegue desenvolver uma gama muito grande de concentrações de oxigênio, presentes ou não. Mas, normalmente, ele já está exigindo oxigênio. Certinho? Muito bem. Na microbiologia, quando a gente trabalha com bactéria, tem um tipo de coloração que é fundamental para a gente, é a coloração de Gram. Gram foi um médico chamado Hans Christian Gram, viveu no século XIX, e ele é um dos estudiosos que começou a estudar bactérias, principalmente as bactérias que provocavam doenças, né, na época.
E aí ele desenvolveu uma coloração com um único tipo de corante, o corante violeta, tá? E ele chamou as bactérias que retinham esse corante violeta, ele chamou de gram-positivas, tá certo? Mas, né, outros estudiosos contribuíram com a coloração de gram e colocaram um outro corante, que identificassem aquelas bactérias que não retêm o corante violeta do gram, né, são aquelas que não são gram-positivas, que são chamadas de gram-negativas. As gram-negativas têm a capacidade de receber um contracorante, que é um corante vermelho. Então, aqui, olha, a gente tem isso aqui é uma foto de lâmina, viu, gente? Isso em laboratório, em aula prática, vocês conseguem fazer. Aí a gente vai para a microscopia. Isso daqui é o Staphylococcus aureus, tá? O Staphylococcus aureus, ele tem a sua célula no formato de cocos e o arranjo são cachos de uva, espécies de cachos de uva. Isso aqui é Escherichia coli, tá, gente? Pequenos bastonetes, e a Escherichia coli é um gram negativo. Na coloração de gram, todos eles, tanto a gram positiva como a gram negativa, recebem o mesmo tratamento, recebem os dois corantes, corante violeta e o corante vermelho. Mas um vai reter só o gram, o violeta e vai ser gram positivo, e o outro vai reter só o corante vermelho e vai ser gram negativa, ok? Essa coloração ela é bem interessante, porque além dela ajudar a gente a estudar melhor a morfologia da célula, né? Se é um coco, se é um bacilo, se é um espirilo, se é um vibrião, ela vai te dar uma informação sobre a parede celular. A gram negativa tem esse tipo de parede celular. A gram negativa tem uma espessa camada de peptídeo glicano. A parede celular da bactéria é constituída por peptídeo glicano. É espessa na gram positiva. Por isso ela retém o cristal violeta, ou violeta, né, de Genesiana, que é o corante violeta. E a gram negativa tem uma fina camada de peptídeo glicano, só que a parede celular da gram negativa, além da fina camada de peptídeo glicano, tem uma membrana externa, tá, gente? Essa membrana externa é toda característica, e essa característica de parede celular da gram negativa só consegue reter o segundo corante, que é o corante vermelho. Então, a coloração de gram, além de ajudar a gente a estudar a microscopia, nos dá informações em termos de química, de constituição, de bioquímica da célula. Certinho? Aqui, ilustração sobre as bactérias, tá? Yersinia pestis foi uma bactéria que devastou parte da Europa na Idade Média, porque é a bactéria responsável pela peste negra, né? Mas assim, foi claro que já foi eliminada, assim, controlada já há mais de 100 anos não temos casos de peste negra, né? Pelo menos registrado. Temos aqui a salmonela, a Escherichia coli, a nossa companheira Escherichia coli, que todos nós temos no trato intestinal, sobretudo no nosso intestino grosso, e o Staphylococcus aureus. Aqui tudo é manipulado pelo, né, gente, pelo computador, né? Mas aqui percebem que o arranjo do Staphylococcus aureus lembra um cacho de uva, né, gente? Certinho? Aqui esse quadrozinho, né? Eu já mostrei, eu uso às vezes em outras projeções, mas identificando a célula, o tipo de célula dos vários gêneros que temos aqui. Vamos ver. A Escherichia coli está aqui, a nossa companheirista Staphylococcus aureus está aqui, Salmonella está aqui. Certinho? Temos a espirula aqui, pacífica, que é um exemplo de uma bactéria que tem, né, assim, espirilada, a célula espirilada. É isso, gente. Bom, sobre as bactérias, neste momento é o que eu gostaria de colocar. Eu agora vou falar sobre os fungos, tá? Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de colocar aí, de fazer o registro, e eu posso responder, se puderem colocar no chat também, tudo bem? Depois, né, a gente vai conversando. Aqui, o fungo, é claro, ele é constituído pela célula eucariota, que é uma célula mais complexa, certo, gente? Olha, nós temos aqui o citoplasma com o núcleo verdadeiro, coisa que a gente não encontra na célula procariota. A célula procariota tem um DNA livre ali, enovelado livre no citoplasma.
Aqui na célula eucariota, nós temos um DNA verdadeiro, né? Que a gente chama de núcleo, certo? E aí, uma série de outros elementos. Retículo endoplasmático liso, rugoso, mesossoma não, perdão. Aqui nós temos, oh meu Deus, sumiu aqui, mas mitocôndrias, né? Complexo de Golgi, nós temos lisossomas, peroxissomos, e por aí vai, tudo bem? Podemos ter microvilosidade. Isso aqui, na verdade, essa ilustração é uma célula eucariota, mas não é a célula eucariota ela é básica, tá, gente? Mas a célula eucariota do fungo ela é um pouquinho diferente. Não vamos encontrar essas microvilosidades, não. Isso aqui está mais ligado a uma célula eucariota humana, tá? Então, vamos lá. Fungos, ok? São eucariontes, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, leveduras. Pluricelulares são os fungos filamentosos. Os fungos filamentosos são esses que têm um crescimento micelial, que a gente vê como um crescimento lembrando algodão, um chumaçozinho de algodão e tal. É o mofo, é o bolor, né? Todos são heterotróficos, tá, gente? O que é o heterotrófico? É aquele que precisa receber uma dieta externa, né? Para ter uma fonte de carbono e de energia. Tem que vir de fora, tá? Para as bactérias, eu esqueci de comentar, mas as bactérias, a maioria são heterotróficas, mas algumas são autotróficas. Quem é autotrófico? As cianobactérias. As cianobactérias conseguem fazer fotossíntese, tá? Então, são autotróficos, produzem seu próprio alimento. Os heterotróficos não, precisam receber de forma externa, né? Habitat, ambientes diversos. Nós temos fungos em todos os lugares, assim, imagináveis. Eles conseguem, né? É claro que existem lugares muito inóspitos, que aí são lugares extremos que só as arcas conseguem ficar e habitar, né? Mas, em geral, tem muitos ambientes, os fungos são muito espalhados. Nós vamos encontrá-los, né, como parasitas, vamos encontrá-los, assim, às vezes, provocando alguns tipos de doenças, embora eles não se destacam tanto como provocadores de doenças, mas alguns gêneros são parasitas importantes em vegetais, em humanos, em animais. Ok, gente? Mas, assim, os fungos trazem muito mais benefícios, assim como todo e qualquer micro-organismo, trazem mais benefícios do que malefícios, viu, gente? Alguns têm capacidade de provocar doenças, sim, mas a grande maioria existe em equilíbrio aí no meio ambiente. A reprodução dos fungos é feita principalmente por os poros, na forma sexuada e na forma assexuada, tá? Então, os fungos, eles realizam reprodução assexuada e reprodução sexual, ok? O que é mais comum, o que né, costuma ser muito eficiente? É a reprodução por esporos de forma assexuada, porque produz grande quantidade de esporos e esses esporos vão se espalhar aí no ambiente, tá ok? Mas a reprodução sexual, ela é importante por quê? Porque possibilita a junção, gente, de gametas diferentes se encontrarem. E aí você tem uma descendência que pode ser mais forte, uma descendência que pode ser mais adaptável às condições de uma natureza que às vezes é muito dura. Só um minutinho. Tiago? Eu estou ouvindo, tá? Pessoal, ok? Tá? Mas a reprodução também pode ser assexuada na forma de fragmentação, quando o pedaço de uma hifa ou uma hifa, né, se parte e a partir de um fragmento se desenvolve um novo organismo fúngico. E ainda temos a forma assexuada através de brotamento, viu, gente? É comum, o brotamento, ele vai lembrar um pouquinho a fissão binária, que a gente viu para a bactéria, mas não é. O brotamento é uma célula filha, vai brotar através de uma célula mãe que entrou no processo de reprodução. Só que depois, aí no final você tem a célula mãe mais uma célula filha. Elas são diferentes. A célula mãe tem semelhanças, mas a célula mãe vai ficar com uma cicatriz daquele brotamento. Ok? E claro, com uma idade um pouquinho maior. Então, assim, aqui, né, isso aqui eu encontrei, né, na internet, achei interessante, estou projetando para vocês. O lado positivo dos fungos. Os fungos são grandes formadores de micorrizas. O fungo tem interação mutualística muito interessante com raízes, gente. Então, os fungos são muito importantes na qualidade de um solo e na vida dos vegetais.
Porque alguns fungos têm a capacidade de produzir as micorrizas. O que são micorrizas? Interação entre um determinado tipo de fungo com raízes de um determinado tipo de planta. E essa interação é extremamente benéfica para ambos os lados. Como a microbiota do corpo humano é muito benéfico para nós e também para o micro-organismo que habita o nosso corpo, as micorrizas também. Os fungos vão se beneficiar e as raízes, e a planta, né, que tem a sua raiz ligada a um fungo, vai se beneficiar também, ok? Desde fixação de nitrogênio, proteção, o fungo recebe alimento, né, da planta, e por aí vai, proteção também. Biomassa, né, os fungos, gente, eles têm uma capacidade de crescer, né, e produzir uma biomassa que pode ser muito utilizada, né? Então, essa biomassa, inclusive temos biomassa fúngica comestível, tá? Riquíssima em elementos e nutrientes muito importantes para a manutenção de vários outros organismos, ok? Os fungos podem ser utilizados no controle biológico. Então, existem fungos que combatem várias pragas. Então, assim, inclusive são utilizados, sabe? Então, esse controle biológico pode reduzir ou substituir a utilização de pesticidas, né? De agrotóxicos. Isso é muito interessante. Os fungos são considerados os maiores decompositores do planeta. Então, a ciclagem, né? O ciclo do carbono no planeta depende muito dessa capacidade de decompor do fungo, tá, gente? E eles são grandes biotransformadores, né? De vários elementos, de vários substratos, aí dando origem a alimentos, né? Muito importantes, como queijos, cerveja, bebidas como cerveja, vinho, pães fermentados, missô, né? Molho de soja e vários outros substratos que podem ser transformados e ser utilizados como alimentos, né? Aqui não coloquei, por exemplo, não foi colocado o cogumelo. O cogumelo é um corpo de frutificação macroscópico e é o corpo do fungo, né? Aquele fungo que tem a capacidade de produzir cogumelo. E aí, pessoal, esse cogumelo pode ser comestível. Tem muito cogumelo que é comestível. E tem muito cogumelo que produz uma série de substâncias, algumas alucinógenas, mas algumas muito benéficas e tal, né? E como, por exemplo, antibióticos, enzimas, ácidos, vitaminas, substâncias como que têm atividade de hormônio, esteroides e por aí vai. Agora, temos o aspecto negativo. Alguns têm capacidade de provocar doenças em vegetais, em animais, como o homem e outros. Alguns têm capacidade de provocar, essas doenças podem ser doenças que a gente chama de micotoxicoses, que são, na verdade, o fungo ele produz toxinas, e essas toxinas vão provocar algumas doenças características, né? Alguns vão provocar alergias. Todos nós já teve algum tipo de alergia, ou desenvolveu uma caspa, né? A caspa, né? Ela provoca né? Assim, a infecção do nosso couro cabeludo por um tipo de fungo, gente, provoca uma descamação, que a gente chama de caspa. Toda descamação é uma caspa provocada por um fungo? Não, tá? Às vezes é uma descamação que a gente tem no couro cabeludo e tem outra fonte. Mas algumas é uma caspa provocada por um fungo, tá? E essa capacidade de decomposição, né, do fungo tem um aspecto negativo que, em alguns momentos, a gente pode chamar essa decomposição como biodeterioração, é indesejável. Por exemplo, uma casa feita de madeira, que um fungo começa a atacar aquela madeira, é um processo de biodeterioração, né? Um couro, né? Assim, a decomposição fúngica que provoca uma perda, normalmente uma perda econômica, nós chamamos de biodeterioração. E pode acontecer, tá bom? Biodeterioração de alimentos, né? Os fungos são grandes biodeterioradores de alimentos, tá, gente? Então, assim, os fungos podem ser classificados em bolores, né? Fungos filamentosos, que a gente chama de bolores de mofo. Ó, aqui é um pedacinho de pão, né? De pão, esses pães, né? Que a gente, pão de forma, né, gente? Então, aqui tá todo deteriorado, né? Isso aqui é uma placa de Petri, a gente cultivando, né? Colônias fúngicas. E aqui isso é microscopia. Microscopia a gente consegue fazer. A gente, a partir dessas colônias em placas, a gente prepara um esfregaço em lâmina
Eu mostro depois no laboratório, posteriormente, para vocês, e a gente consegue ver o corpo de frutificação microscópico, tá, gente? Isso aqui é corpo de frutificação microscópico. As leveduras são organismos unicelulares, fungos unicelulares, e aqui são as suas células que a gente vê no microscópio. Isso aqui já é microscopia eletrônica. Para estar tão aumentada, e aqui, olha, a célula, a filha está brotando, e aqui é uma célula que já com várias cicatrizes, teve várias célulazinhas filhas. Aqui nós temos um cogumelo champignon fatiado, né, gente? São as conservas, tá? Aqui ele tá fresco, aqui ele tá fatiadinho, normalmente são as conservas mais comuns que a gente encontra, tá? Ok? Os fungos filamentosos, eles têm filamentos septados, com septos, e filamentos não septados, que a gente chama de cenocíticos. Eles podem ser mononucleados, ou esses septos podem ter vários núcleos, tá, gente? Mas isso aqui é tudo característica de fungo filamentoso, é fungo multicelular, certo? Ok? Ilustrações, isso aqui tudo, microscopia, com esses níveis de detalhes, microscopia eletrônica, cultivo de colônias fúngicas em placa de Petri, né, com nutriente, queijos produzidos pela atividade, né, de fungos, queijos muito cheirosos, né, mas são iguarias, né, caros, inclusive. Esse tipo, assim, aqui a gente consegue na microscopia óptica, em laboratório. Corpo de frutificação microscópica, não precisam decorar esses nominhos, né, mas a microbiologia estuda cada parte do corpinho do fungo, tá ok? Aqui nós temos aspergilos, aqui é microscopia eletrônica do corpo de frutificação microscópico, a colônia fúngica na placa de Petri, são 3 colônias aqui, né, tomou cada colônia, né, claro, né, um corpo fúngico tomou toda a placa. Ok, olha, o gênero aspergilo costuma provocar uma doença na espiga de milho que deixa os grãozinhos pretos, provoca uma perda importante, né, alguns gêneros de aspergilos, que é um gênero importante de fungo, viu, gente? Conseguem, se eu não me engano, é o fumigatus que provoca essa doença, que é a espécie fumigatus. Perda, né? Então tem que ser trabalhado. Aqui, né, ilustrações de fungos, muitas possibilidades. As leveduras, né? A grande maioria das leveduras são micro-organismos unicelulares, ovais ou redondos, tá? Aqui são fotos, né? Microscopia ótica que a gente consegue no laboratório. O resto aqui é eletrônica, tá, gente? Com bastante detalhes. Vocês percebem, eles são unicelulares. Ok? Agora, é só uma observação. Existem leveduras que têm 2 ciclos de vida, tá? Um ciclo de vida ela é unicelular, outro ela pode ser multicelular. Então, ela pode ter esses 2 ciclos de vida na natureza, né? Então, aqui, gente, para o micro-organismo se desenvolver, crescer, ele sofre a influência de vários fatores. Esses fatores têm que ser controlados para o micro-organismo se desenvolver. No laboratório, quando a gente está cultivando esses micro-organismos, a gente tem que manipular os nutrientes disponíveis, né, sejam nas placas de Petri, nos tubos de ensaios, né, nesses elementos aqui, tá? Nós temos que dar para o micro-organismo todos os nutrientes que ele precisa. Nós temos que verificar nesse cultivo se o pH dele está adequado ao que ele necessita, se ele é um acidófilo, se ele é um neutrófilo, se ele é um basófilo ou um alcalinófilo, né? Ele tem que estar, para ele crescer, o pH tem que estar adequado para ele. O oxigênio ou a ausência de oxigênio tem que estar adequado para ele, a temperatura tem que estar adequada para ele. Tempo de crescimento é um fator importante, nós temos que dar um tempo adequado para ele se desenvolver. A umidade disponível tem que ser adequada. Normalmente, no alimento, a gente, na placa de Petri, no tubo, já tem ali a água disponível para ele se desenvolver, né? E, então, são fatores, existem outros, mas esses são alguns fatores principais, tá, gente? Que nós temos que controlar, e sabendo desses fatores, nós podemos controlar também para barrar o micro-organismo patogênico, para barrar o desenvolvimento do micro-organismo patogênico no alimento que a gente está produzindo. Tudo bem? Isso é bem interessante. Então, os alimentos, gente, eles podem existem alimentos que são obtidos pela ação dos micro-organismos, tá? Isso é fato, isso é bem importante numa microbiologia de alimentos, pensar sobre isso. Então, os micro-organismos, eles podem ser úteis,
né? Ou também fermentadores, né? E aí eles podem causar modificações desejáveis em vários substratos ou várias matérias-primas diferentes. Então, nós temos leite, carne, farinha de trigo, malte, uva, suco, né? Suco de uva, né? Ou suco de outro tipo de fruta. Nós temos o vinho, pode entrar como matéria-prima também. Nós temos o arroz, são exemplos de matéria-prima. E aí, os micro-organismos eleitos vão agir, vão usar essa matéria-prima como fonte de carbono e de energia para se multiplicar. E aí, pessoal, vão produzir um alimento característico. Então, o leite que tem, né, o leite utilizado por determinado tipo de bactérias vai produzir iogurte e queijos. E aqui, né, essa tabelinha, eu tenho que, como que eu vou dizer, melhorar ela. Por quê? Nós temos que colocar aqui fungos também. Nós temos queijo produzido a partir de fungos, tá? Isso é bem importante. Tem queijos que só é queijo porque o fungo age sobre né, o leite. Carnes com bactérias, com determinados tipos de bactérias, nós temos os embutidos. Exemplo, bifidobactéria, tá? Farinha de trigo fermentada, né? Por levedura, temos o pão fermentado. Malte, temos a bebida cerveja. Levedura sobre o suco de uva, sobre o suco de alguma outra fruta. Outra fruta. Temos o vinho. O mais comum é o vinho de uva, né? Produzido a partir da uva. Né? A partir do vinho, a ação de bactéria do grupo das bactérias acéticas, nós temos produção de vinagre. O arroz fermentado por uma levedura, nós temos a bebida saquê, muito comum lá na Ásia. Tudo bem, gente? Então, só que assim, os micro-organismos são úteis, fermentadores, interessante e tal. Mas nós temos micro-organismos que são deteriorantes ou deterioradores. Então, eles vão agir sobre determinado tipo de alimento, provocando perda, modificação indesejável. Por exemplo, aqui esse tomate todo colonizado por fungo. Esse tomate está perdido, né? Ele é um deteriorador importante. Nós temos aqui, olha, um pedaço de pizza toda mofada, um pedaço de pão mofado. Isso é perda, tá, gente? É perda, né? É uma decomposição indesejável. Está tornando, esse fungo está tornando, esse fungo, ou pode ser bactéria também, está tornando impróprio esse alimento para consumo, ok? E ainda nós temos um outro grupo, que são aqueles micro-organismos, gente, patogênicos. Então, o micro-organismo pode ser deteriorador e não patogênico, ele só provoca perda do alimento, ele não é patogênico. Mas nós temos aqueles que são patogênicos, são extremamente nocivos, podem ser transportados através do próprio alimento ou então gerados no intestino. A gente está falando aqui, gente, de uma salmonela, de um Staphylococcus aureus, de uma Escherichia coli, um Clostridium botulinum, tá? São bactérias patogênicas e algumas delas são oportunistas, tá? Algumas delas nós temos no nosso corpo e se elas então, elas do nosso corpo em equilíbrio, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, em equilíbrio com a flora normal do nosso corpo, está tudo bem. Mas se a Escherichia coli for para outra região, ou contaminar um alimento, ou Staphylococcus, a mesma coisa, ou nem se multiplicar em grande quantidade, elas vão desenvolver um caráter patogênico e provocar uma doença característica, tá? O Clostridium botulinum provoca o botulismo. A salmonela pode provocar a salmonelose, ou ainda a febre tifoide, a febre paratifoide. São exemplos de doenças, né? Tudo bem? Mas, de qualquer maneira, gente, os micro-organismos estão aí, olha, estão aí no ambiente, são muito importantes a gente estudar, a gente procurar conhecer o mundo dos micro-organismos, e nós aqui na disciplina, a gente está aqui para isso. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a nossa gravação